O item 3 no material didático, vamos ler agora João capítulo 3, versículos 1 até o versículo 21. Estamos ainda na página 48 do livro, do Evangelho de João. Nós estamos sempre fazendo a leitura do texto, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 3, lembrando que o Evangelho de João, ele tem a particularidade de contar eventos que os outros evangelistas não contaram. Foi o último evangelho a ser escrito, já entre os anos 90 e o ano 100, os outros evangelhos já tinham sido concluídos. Então, ele procurou eventos que os outros não tinham contado, para complementar a história. E um deles é esse exemplo de Nicodemos. Bom, nesse período, olha, Jesus esteve no templo. Houve um grande alvoroço lá quando ele meteu o pé e tirou aqueles cambistas que eu expliquei para vocês. Eram pessoas que estavam ali negociando, fazendo câmbio, trocando moeda. Tudo isso dentro do templo. Então aquilo foi notório e ele também fez muitos sinais. Então vem uma das autoridades de Israel, tá bom? Chamado Nicodemos. Ele era chamado príncipe dos judeus, ou seja, aquelas pessoas que se destacavam, eram os principais. Tá bom? Príncipe significa principal, não significava que ele era um descendente de Davi, por exemplo. Ok? Príncipe significa principal, um dos principais entre os judeus. E no caso, religiosamente falando também, né? Porque os fariseus eram grandes autoridades, né? Bom, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então lembre-se quem são os fariseus, um povo, um grupo, né, de judeus que eles se separaram para se dedicar ao estudo da palavra e também de ensinar a palavra. Então os fariseus a princípio não eram símbolo de falsidade. O dicionário coloca fariseu como símbolo de falsidade, mas não era na época. O significado era outro. Mas como eles vão se desviando com o tempo, né? E acaba que eles, agora, alguns se opondo a Jesus, eles vão se tornar símbolo de falsidade. Mas fariseu significa separado. Não? E esse homem, ele era um homem de destaque, um príncipe dos judeus, porque também você consegue distinguir, né? Aqueles que vivem de negociata, viviam lá no templo de Jesus, e hoje ainda existe também, ou daqueles que estão ali realmente para se dedicar à obra de Deus. O versículo 2 diz: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele é um fariseu. Para os fariseus não era normal eles tomarem essa atitude, né? Se tomarem conhecimento que ele está fazendo isso, ele pode ser até expulso do sinédrio, né? Porque os sacerdotes, principalmente depois da ação de Jesus no templo e das críticas diretas que Jesus fez a como eles estavam tratando o templo, então uma visita dessa de uma autoridade, claro que geraria problema. Por isso que ele vai de noite, foi ter de noite com Jesus. Chama Jesus de Rabi, né, que é mestre, e faz uma confissão: és mestre vindo de Deus. Bom, é interessante, vamos ver agora o versículo 3, como Jesus responde ele, né? Porque Jesus sequer vai falar dessa condição, desses elogios que ele fez. Então o versículo 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você olhar assim, parece, dá a entender que Jesus entrou até em outro assunto. Mas Jesus tinha um assunto urgente para tratar com ele, que é a questão da mudança de vida. Essa pessoa, ela é importante para o plano de Deus aqui na Terra, tanto ele como José de Arimateia. Até para o julgamento de Jesus, eles são importantes. Então Jesus tinha algo urgente para
para falar com ele, né? Que é o quê? É sobre o novo nascimento. É sair de uma vida velha e entrar numa vida nova. Isso para Nicodemos significava deixar todo aquele conforto e segurança, né, que ele tinha por ele fazer parte de um grupo, tá bom, que liderava uma nação que tinha uma boa condição financeira. A cidade de Jerusalém era uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Por quê? Porque os judeus ficaram espalhados pelo mundo, desde a Babilônia, Pérsia, Egito, Grécia, Roma, eles estavam no mundo todo. E onde eles estavam, eles eram abençoados financeiramente. E eles tinham que fazer viagens a Jerusalém. Então isso fazia Jerusalém como um grande centro, né, de comércio e logo também de hospedagem, tudo, né, que a cidade necessitava. Então acabava que era uma cidade muito rica. Tanto que Herodes teve muito dinheiro para fazer grandes construções, né? Então Nicodemos deveria abrir mão de muita coisa, né? O versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, o tema mudança de vida, esse tema ele não era um tema, vamos assim dizer, tão comum para Nicodemos. Porque quando Jesus Cristo, lembra que eu falei para você, Jesus Cristo mudou de assunto direto, ele veio para elogiar Jesus, descrever os milagres de Jesus, dizer que Jesus era um mestre vindo de Deus, e Jesus foi direto para a questão do novo nascimento. Nós estamos lendo agora João capítulo 3, no versículo 4. E agora ele então faz uma pergunta, porque ele não entende nada sobre novo nascimento, sobre essa mudança. Os judeus, em geral, eles acreditavam, mesmo aqueles que estudavam as escrituras a sério, muitos deles acreditavam que eles jamais passariam por um período de rejeição, como nós sabemos que eles estão passando, que ficariam separados da comunhão com Deus. Para eles, o Messias viria, implantaria o reino e estava implantado. Né? Iria vencer os romanos, né, com o poder dos anjos, iria implantar o reino. Né? Mas Nicodemos, ele fazia parte daquele grupo que acreditava na profecia de Daniel, de Isaías, né? Os fariseus acreditavam, os saduceus é que não acreditavam. Mas nem todos também tinham aquela interpretação que nós chamamos de escatológica, das 70 semanas de Daniel, dizendo, né, que o Messias deveria morrer na semana 69. E se cumpriu, Jesus morreu na semana 69, 483 anos depois do sinal que o anjo entregou para Daniel. Ok? Então, eles não viam como Israel ou qualquer um passando por um processo desse. Para eles, o povo de Deus estava lutando contra o filho das trevas, o reino das trevas, e que em algum momento o Messias viria e acabaria com aquilo. Então, quando entra no tema novo nascimento, ele já pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus Cristo falando bem distante daquele tema que ele falou antes, que Nicodemos iniciou a conversa, né, para falar de novo nascimento, e falou que a pessoa precisa nascer da água, em primeiro lugar, e nascer do Espírito Santo. Bom, nascer da água, claramente havia sido estabelecida uma simbologia no Antigo Testamento, de que a água ela tinha um símbolo de purificação. Por isso, o sumo sacerdote, assim que ele saía do altar dos holocaustos, no pátio, né, antes dele entrar no lugar santo, o que ele faz? Ele se purificava ali na água da pia. Havia uma peça que é chamada de pia, né,
onde ele ali se purificava. Tinha espelhos no fundo para refletir o rosto dele. É um símbolo da Bíblia, um símbolo de purificação. Então, a água tinha essa simbologia. Por isso, eles iam em todas essas Páscoas, eles normalmente tinham tanques, né, para eles fazerem o trabalho de purificação. E aquilo tudo com simbologia espiritual, é claro. Né? Mas nascer da água tinha essa simbologia, tem. Né? Nascer, no caso da palavra de Deus, e do Espírito, nascer do Espírito Santo. O versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Observe que aqui tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Né? O que é nascido do Espírito com letra minúscula é Espírito. Né? Ou seja, falando no caso aqui, das ações corretas que o homem faz obedecendo o Espírito Santo. Tá bom? O versículo 7. E não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ou seja, Jesus vai usar uma outra simbologia para falar daquele que tem a vida transformada de fato. Como eu falei para vocês, essa é uma alma importante para Jesus, né, porque ele vai influenciar até no julgamento de Jesus. Então Jesus prossegue dizendo, versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele tem a sua vida, né, direcionada por Deus. E às vezes ele vai tomar direções que as pessoas não vão nem entender, assim como você não consegue entender, o vento passa por você, mas você não consegue identificar de onde ele está vindo, para onde ele está indo. Né? Por quê? Falando de obra espiritual, não falando de obra espiritual. E essa é uma realidade na vida de todos nós. Ou seja, desde que nós aceitamos Jesus como Salvador, né, o Espírito Santo, ele tem que agir em nós para nós, às vezes, seguirmos numa direção que nem nós entendemos, né, como ocorre com o vento, e nem os homens entenderão. O versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso, né? Porque, veja o que eu disse, às vezes nós mesmos não entendemos. Quem está de fora também não entende. Mas com o tempo, nós vamos vendo coisas acontecendo que nós pensamos há 5 anos atrás, 10 anos atrás, tudo coisas que você depois vai unindo como uma grande linha e mostrando que Deus estava trabalhando em todas aquelas ações na sua vida. Né? Então ele perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Ou seja, para deixar claro também, o conhecimento que hoje existe em Israel está limitado. O conhecimento está limitado pela forma como os Herodes governavam eles, pela forma como Roma governava eles. A fé deles estava limitada, tinha temas que eles não podiam falar. O versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, vou dar uma parada aqui para poder explicar a vocês. Vocês notaram como desde o começo Jesus está desviando daquele tema que Nicodemos falou, de elogiar Jesus como um grande mestre vindo de Deus, e Jesus está falando para ele de coisas essenciais para ele, até sobre ele perceber a limitação que ele está, que os israelitas estão.
tá bom? Naquele período. E ele também. Tá bom? Ele também. Então, Jesus critica de forma direta ele, dizendo, eu falo de coisas terrenas, coisas simples, e vocês não entendem. Então, olha, o conhecimento que existe hoje em Israel, ele tem que mudar muito. Ele tem que mudar muito. E agora ele fala da morte do Messias. Eu tenho dito para vocês, a morte do Messias era a questão fundamental que eles não conseguiam interpretar. Eles não pensavam em um Messias sofredor, por via de regra. Eu falei para vocês, João Batista via, João Batista sabia, tanto que ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a interpretação entre os fariseus, como era Nicodemos, e entre os sacerdotes, não, essa interpretação não. Eles nem tocavam nesse tema, nem podiam tocar nesse tema direito. Não? Falar em Messias. Então, daí para você interpretar que o Messias vem como um cordeiro para morrer em favor da humanidade, e eles sendo escravos, o escravo não precisa de um cordeiro, o escravo precisa de um guerreiro. Então, isso tudo colaborou para eles terem um entendimento completamente errado. Mas Jesus, então, vai explicar através de uma simbologia. Ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bom, aquela serpente no deserto, ela curava todas as pessoas que olhavam para ela. E deixa eu explicar uma questão para vocês aqui. A serpente, na maioria das vezes, ela vai ter uma simbologia ruim, mas não é sempre. Mas não é sempre. Ok? Aqueles que olharam para aquela serpente lá no deserto, eles ficaram curados. Então, a interpretação simbolicamente daquela serpente levantada no deserto, normalmente é que Deus usou, né, vamos dizer, um pecado, um substituto para o pecado. E qual é o substituto do pecado? A simbologia está na serpente. Então, Jesus Cristo disse que ele deveria ser levantado para curar a humanidade, todos que olhassem para ele. E, em outro momento, também a prudência da serpente é usada para simbolizar o cristão. Bom, então, mas o fundamental, Jesus Cristo falando, estamos lendo agora em João 3,14, Jesus Cristo está falando da sua morte, um tema completamente estranho para ele. Jesus Cristo explicou para ele que o conhecimento que ele tem é muito limitado. Que Jesus fala de temas simples, ele tem dificuldade de entender, ou seja, você tem que mudar o seu conhecimento, você tem que aprofundar isso. E nós sabemos que Deus, irmãos, ele não invade a vontade do homem. Deus, a descrição bíblica é que ele fala para o homem, olha, eis aqui ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Deus não determina que o homem escolha. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Essa doutrina, ela está bem clara na Bíblia, a igreja primitiva pregava ela, só quando surge a igreja pagã, a igreja católica, que vai adotar essa doutrina. Então ela não é boa, não. Então o que Jesus Cristo está fazendo? Está explicando para esse homem, mostrando como o conhecimento dele é limitado, e ele tem que buscar esse conhecimento, né? Se o homem buscar, a porta vai se abrir. Essa é a promessa de Jesus, mas o homem tem uma parte a fazer. O cristão não é alguém que Deus vai empurrando ele e ele vai andando. Cristão é aquele que ele olha para o caminho X, olha para o caminho Y e ele fala, olha, eu quero o caminho da salvação. Porque é isso que está descrito na Bíblia. Então, o conhecimento talvez mais difícil é exatamente pensar em um Messias morrendo. Tinha a simbologia do Cordeiro de Deus, João Batista pregou, e aqui ele fala como uma serpente no deserto em que as pessoas, levantada por Moisés, e que as pessoas que olharem para ele ficarão curadas, né? E claro, curadas espiritualmente. E prossegue no versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha, não está claro que ele está explicando sobre o Messias, que é o Filho de Deus, mas que vem também, que vai ser levantado como a serpente no deserto, ou seja, ser levantado seria morto, tá bom? Seria morto para que as pessoas olhassem para ele e assim eles recebessem a cura espiritual. Enquanto a serpente lá curou ali do veneno comum, Jesus Cristo na cruz, ele cura do veneno espiritual, da cegueira espiritual. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus, ou seja, no único Filho de Deus. O título unigênito, irmãos, ele vai acontecer, por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi o primeiro a nascer sem pecado e receber o corpo incorruptível, o corpo eterno. Depois nós seremos semelhantes a ele, disse o apóstolo João. Então a ele já não será mais o unigênito, mas ele será o primogênito. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, era um discurso para ele poder parar e ter que reinterpretar, já que Jesus começou dizendo para ele que todo o conhecimento dele estava errado. Não? E está dizendo agora, olha, você sair desse conhecimento errado e vir para o novo conhecimento significa você vir para a luz, você sair das trevas para a luz. Ele vai manter a fé em Jesus. Aqui nós estamos no começo do ministério de Jesus. Cerca de 3 anos depois, vou colocar assim, é provavelmente o tempo do ministério de Jesus. Cerca de 3 anos depois, ele ainda vai estar ligado aos fariseus, certo? Ou seja, ele não vai se separar dos fariseus. O versículo 21, ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, ele conclui falando, olha, se você é da luz mesmo, você vai vir para essa luz. Uma palavra muito direta, ao mesmo tempo que nós temos aqui aquele versículo que é chave, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está explicando também para Nicodemos, mais um exemplo, né, de explicando sobre a morte dele. Nós veremos mais à frente outros momentos que Jesus vai falar isso, os apóstolos não vão aceitar. O apóstolo Pedro vai até repreender Jesus. Bom, o comentário abaixo eu digo: Nicodemos era um dos 71 membros do Sinédrio e pertencia ao maior grupo religioso político de Israel, os fariseus. Era assim, irmãos, todos estavam envolvidos com a política. Era raro, né, aqueles que eles não queriam estar envolvidos com a política, mas praticamente todos estavam envolvidos com a política. Nos dias de Jesus, durante o ministério de Jesus, a grande referência de fariseu era um homem chamado Gamaliel. Ele era a grande referência em termos de fariseus e de ensino da Bíblia nesse período. Mas ele também estava lá, porque o sistema de Israel era um sistema religioso também. Só que esse sistema religioso estava sob a tutela do rei. E quem era o rei? Era Herodes. Ou, às vezes, o próprio César de Roma influenciava neles. Então, acabava que era um grupo religioso também. Mas poderia ter pessoas que não queriam fazer parte dessa política, né?
como João Batista, que não quis fazer parte da política dos sacerdotes. O comentário prossegue. Ele bem pode ter sido um dos fariseus e foram batizar-se com João e fora chamado de raça de víbora. E talvez até viu o batismo de Jesus e agora parece estar procurando o caminho certo. Bom, eu coloquei aqui talvez. Lembre-se, quando João estava batizando, o que aconteceu? Foi um grupo de homens perguntando quem era João Batista, se ele era o Messias, se era Elias, se era o profeta, e eles ainda dizem, precisamos dar resposta para quem nos enviou. O texto não diz ali quem é, mas certamente era autoridade romana, era Herodes, não? Alguma autoridade romana que queria saber que movimento era aquele. Não? E veio dessas pessoas, veio dos sacerdotes, as pessoas que eram ligadas a essa política. Né? Bom, então ele pode ter estado entre aquelas pessoas que estavam investigando. Por quê? Porque pela descrição ele era uma pessoa de confiança. E se tinha um tema religioso em Israel, claro, eles iriam buscar uma pessoa de confiança para poder esclarecer aquela questão. Né? Os mais respeitados dentre os fariseus. E como nós vimos, ele era chamado de um dos principais, um dos príncipes. O termo príncipe significa principal, né? O comentário prossegue. Mas parece que ele vai à noite com medo dos judeus. A sua posição de honra poderia ser perdida se o vissem com Jesus. Jesus ensina 3 coisas importantes a Nicodemos. É preciso nascer da água. Nascer da água é nascer da palavra de Deus. Eu citei um exemplo para vocês. Vou citar um segundo. Vocês já observaram que a Bíblia não fala da criação da água? Lá em Gênesis capítulo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e quando chega no versículo 2, vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia não fala da criação da água. Né? Com certeza Deus criou, mas no meu entender, por que Deus fez isso? Vocês já leram que o autor dos Hebreus, ele fala de Melquisedeque, um personagem do Antigo Testamento, dos dias de Abraão, e ele fala o seguinte, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim de dias, se tornou sacerdote eterno. Ou seja, ele está falando de Melquisedeque porque a Bíblia não apresentou o nome do pai, nem da mãe, nem a genealogia, o que não era comum em um rei, né? Então, mas a Bíblia não apresentou, e ele então usa essa simbologia. Como a Bíblia não fala do princípio e do fim da vida de Melquisedeque, ou seja, nem do nascimento nem da morte, isso simboliza a eternidade de Jesus. Tá bom? E como a Bíblia também não fala do início da água, por quê? Para simbolizar a eternidade da palavra de Deus. Então, nascer da água é nascer da palavra de Deus. E Jesus Cristo vai, num determinado momento, lavar os pés dos apóstolos, né? E daqui a pouco o apóstolo Pedro queria que lavasse o pé, quer lavar o corpo todo, e Jesus Cristo vai dizer para eles também que a palavra que eu vos tenho falado, né, vos tem lavado, vos tem purificado, vós já estáis limpos nessa palavra. Em segundo lugar, é preciso nascer do Espírito. O Espírito Santo tem que estar agindo em nós. Em terceiro lugar, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Ou seja, a pessoa não vai ver, porque ele fala por 2 vezes. Primeiro ele diz, não pode ver. Depois ele diz, não pode entrar. Você não sabe nem o que o reino de Deus é, nem como ele está existindo. Né? Porque hoje o reino de Deus é espiritual. Não é como nesse período aqui dos judeus. Nesse período dos israelitas, o reino ele era um governo civil. Como se o presidente do Brasil, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito, né, que todos fossem religiosos. Então, lá os israelitas viviam um governo teocrático. No período do Novo Testamento estava submisso aos romanos.
Tá bom? Olha, vocês, sacerdotes, vão continuar na sua autoridade, mas quem recolhe impostos aqui somos nós, quem controla a riqueza e o povo somos nós. Então, eles não conseguiram implantar o reino teocrático, mas na crença deles, esse é o reino. E já na igreja é diferente, não é um reino visível. Nós acreditamos que durante o milênio, um reino que vai durar 1000 anos aqui na Terra, está em Apocalipse 20, é um reino futuro. Esse reino, nós acreditamos que aquele governo civil de Israel, ele vai ser o governo que vai estar liderando o mundo, governando o mundo durante o milênio. E Jesus reinando sobre eles. Tá bom? Isso que eu acabei de falar para vocês era falado há 200, 400, 600 anos atrás, 800 anos atrás, pelas igrejas chamadas anabatistas, aquelas igrejas que não batizavam crianças, enquanto a Igreja Católica falava que Israel não fazia mais parte dos planos de Deus, e as igrejas protestantes também falavam a mesma coisa. Então nós dizíamos que Israel voltaria a se desenvolver, a renascer como nação e se desenvolver, porque um dia Jesus reinaria sobre ela. Antes eles serão enganados pelo anticristo, mas um dia Jesus reinará sobre eles. O comentário prossegue. A resposta de Nicodemos mostra que os mestres de Israel não entendiam nada de mudança de vida, não entendiam nada de nascer de novo. Diante da falta de entendimento de Nicodemos, Jesus lhe ensina mais 5 coisas importantes. Ele seria levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. E o propósito é claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, se aquele homem saísse ali da presença de Jesus, tentando entender o significado dele ser levantado na terra, o que significa um Messias ser levantado da terra, ele iria acabar entendendo a simbologia do Cordeiro de Deus, que ele deve morrer, é claro. E Daniel falou que o Messias morreria. Bom, o segundo ponto, a vinda dele é resultado do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele é o unigênito de Deus, no versículo 18. E se Nicodemos for da luz, vai recebê-lo. Ou seja, só vem para essa luz quem é da luz. Porque claramente Nicodemos ele estava dividido. Porque o reino de Deus ele é comparado a quê? Em outro momento Jesus vai comparar a uma pérola preciosa que um homem vai, vende tudo que tem e compra um local onde ele achou aquela pedra preciosa, aquela pérola preciosa. Ou seja, o evangelho passa a ser a questão número 1 para ele. Enquanto ele ficar ligado aos fariseus, o risco dele ser enganado, daqui a pouco se envolver em alguma heresia, ou algum problema espiritual, ou o inimigo influenciar na vida dele, na família dele, no trabalho dele, né? Então, ele está sob esse risco. Agora, se ele abandonar totalmente, sair daquelas trevas e vier totalmente para a luz, então ele vai estar protegido. O que significa estar protegido? Ter uma tentação controlada. Ter uma tentação controlada, porque a Bíblia diz claramente, né, que Deus controla para que a tentação não venha sobre nós além do que nós podemos suportar. Ou seja, termos uma tentação controlada por Deus, né? É assim que ocorre a tentação dos que estão na luz. Dos que estão nas trevas, né, eles demonstram que eles não querem a proteção de Deus, não querem a tentação controlada.